Queridos amigos, eu me volto nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de Mateus, capítulo 17. Eu leio o versículo 1 e o versículo de número 2. Mateus, capítulo 17, estas palavras: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nosso título nesta manhã é Os propósitos da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, porque é a respeito disso que o evangelista Mateus lida nesta porção da palavra do Senhor. Queridos amigos, a maior manifestação da divindade, da glória do Senhor Jesus Cristo em sua breve vida terrena é registrada aqui. Uma passagem gloriosa, uma passagem que nós não conseguimos fazer jus pregando apenas única mensagem. Há tantas maravilhas aqui. Ver a Cristo, vê-lo como Ele é, um relance da glória do Salvador dado àqueles discípulos, e é claro, registrado aqui para a nossa fé e segurança. Bem, eu devo continuar onde nós paramos. Na verdade, nós paramos no versículo 28 do capítulo anterior, que diz: em verdade, diz o Senhor Jesus Cristo, vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O contexto, você se recorda, o Senhor Jesus, seus discípulos em Cesareia de Filipe, ao norte da Galileia, do lago da Galileia, a declaração gloriosa de Pedro sobre a base da igreja, que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, a repreensão que Pedro dá ao Senhor Jesus Cristo no versículo 22 e a resposta do Salvador nos versículos seguintes. E ele fala também sobre tomar a sua cruz, e nós consideramos isso em detalhe, que é sacrificar a vida para servir ao Senhor, morrer a cada dia para este mundo, e também os galardões que são prometidos. E ao final o Senhor Jesus diz que alguns daqueles que estavam com ele ali não morreriam antes de ver a vinda do reino de Deus. Bem, em Marcos e Mateus e Lucas, que fazem uma narrativa paralela a esta passagem, nós lemos em Marcos capítulo 9, versículo 1, que eles não morreriam sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Já em Lucas 9, não morreriam antes que provassem, ou mesmo que vissem o reino de Deus. Assim é uma pequena variação em Mateus: até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Em Marcos, até que vejam chegado o reino de Deus. E em Lucas, por fim, até que vejam o reino de Deus. E é claro, essa declaração do Senhor Jesus Cristo sobre verem o reino de Deus, permanecerem vivos, se refere à expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles veriam isso, e veriam o reino de Deus vir a este mundo simbolicamente na vinda do Espírito Santo em Pentecostes com grande poder. Mas é claro, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para aqueles apóstolos e todos os discípulos: veja a minha igreja, quão pequena ela é neste momento, um punhado de discípulos fiéis, salvos, mas eles, muitos deles, permanecerão vivos para ver o engrandecimento e larguecimento da minha igreja, do meu reino, vê-la espalhada pelo mundo inteiro, em todas as nações, e reinos e reis, e pessoas de destaque, pessoas comuns e populações inteiras, conhecendo Cristo e confiando nele. E tudo isso, é claro, se cumpre, e todos os apóstolos, exceto Judas, é claro, viveram para ver isso, e estavam presentes na descida do Espírito Santo, a vinda do reino de Deus com poder. Alguns deles, por exemplo, como o apóstolo João, o último dos apóstolos aqui a ser levado pelo Senhor, viveu para ver a nação judaica sendo espalhada, o templo destruído. Isso também é uma manifestação da vinda de Cristo com poder, quando ele vem em grande poder, destruindo aquele templo, espalhando aquela nação, conforme ele predisse que iria acontecer. E João também permaneceu vivo para ver o evangelho chegar à Ásia, à Itália, à Grécia,
aos confins do mundo asiático e mesmo até as bordas do Ocidente, a Espanha, o Evangelho tomando todas as nações, e aquele povo que tem transtornado o mundo inteiro, se espalhando pelo mundo inteiro. E este é o cumprimento desta palavra do Senhor Jesus Cristo, neste versículo de número 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ou até que vejam o reino de Deus, ou vejam com poder. E todas estas coisas se cumpriram, é claro. E no versículo 1, onde nós continuamos, nós lemos estas palavras, que 6 dias depois, isto é, depois destas palavras do Senhor Jesus, do versículo 28, lá em Cesareia de Filipe, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular, privadamente, a um alto monte. Bem, Mateus nos diz 6 dias depois, mas se você for a Lucas, no capítulo 9, versículo 28, Lucas nos diz quase 8 dias depois. E Marcos também nos diz 6 dias depois. Assim, Mateus e Marcos mencionam 6 dias depois destas palavras, o Senhor toma aqueles 3 discípulos, mas Lucas menciona 8 dias. Bem, não há contradição, é claro, entre os apóstolos, porque Mateus e Marcos, eles estão contando os dias entre a declaração e a transfiguração, os dias completos. Mas Lucas conta o dia em que o Senhor declarou essas palavras no versículo 28 e também conta o dia da própria transfiguração. Assim, 2 dias a mais, completa-se 8 dias. De maneira que não há contradição aqui. Eles se expressam de maneiras diferentes, mas não se contradizem. Nós lemos que depois, então, de 6 dias completos, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Porque somente 3? Bem, o Senhor Jesus considerou ser suficiente apenas 3 dos seus apóstolos para testemunharem a glória da sua transfiguração. Isso está, é claro, de acordo com a lei, que demanda que 2 ou 3 testemunhas, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo seja estabelecido. E assim, estes 3 apóstolos, como testemunhas da glória de Cristo, a sua transfiguração, testemunhariam para a igreja que isso aconteceu e registrariam aqui na palavra de Deus para o nosso conhecimento. E é isso, por exemplo, que faz Pedro, que estava lá em sua carta 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 16, ele testemunha deste acontecimento, dizendo: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E o mesmo relata o apóstolo João aqui em seu evangelho, lá em João, se você se recorda, no primeiro capítulo, no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Assim, 3 discípulos foi o suficiente, e eles testemunharão. Tiago, é claro, irá pregar isso na igreja em Jerusalém muitas e muitas vezes. E o Senhor os toma e os conduz em particular a um alto monte. Há muitos debates a respeito de que monte seria este monte. Alguns têm afirmado que é o Monte Tabor, que é um monte alto, mas não é muito alto. Ele tem uma forma um tanto côncava, e pela narrativa, o contexto do norte de Israel, Galileia, Cesareia de Filipe, é muito improvável que ele tenha ido até o Monte Tabor, um pouco mais ao sul. A maior probabilidade é que este monte referido aqui seja o Monte Hermon, aquele grande, alto monte fora dos limites de Israel, próximo ao Líbano, sempre com neve no topo. Nesta altura da narrativa, um período de primavera e verão, não havia neve, e o Senhor peregrina com esses 3 discípulos a um lugar isolado, a este grande e alto monte, porque ali ele manifestará algo da sua glória aos seus discípulos. E Lucas nos diz que, tendo chegado ali, essa transfiguração do Senhor Jesus Cristo acontece enquanto ele orava. Abra comigo no capítulo 9 de Lucas, nós voltaremos várias vezes a esse capítulo. No versículo de número 29, nós lemos: e estando ele, isto é, Jesus, orando,
transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Volte agora a Mateus. E transfigurou-se diante deles o seu rosto, resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Isso acontece enquanto ele ora. E nós podemos ver a figura do Senhor Jesus Cristo um pouco à parte, distante dos outros 3 apóstolos. Quando ele ora no jardim do Getsemane, os evangelistas nos dizem que ele estava à distância de uma pedra jogada. A força que você consegue lançar uma pedra era a distância que o Senhor Jesus Cristo estava dos discípulos. Os mesmos 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, aqui ele se distancia um pouco dos discípulos, mais uma vez, se põe em oração, orando ao nosso Deus. E é neste momento em que ele se transfigura, e a grande luz que resplandece ali, provavelmente acorda os discípulos, porque nós lemos que eles estavam adormecidos, é claro, pelo cansaço daquela subida, pela tristeza de começarem a compreender que o seu Messias querido seria rejeitado, maltratado e crucificado. Assim, quando o Senhor está orando, ele é transfigurado. E nós perguntamos, qual era o conteúdo da oração do Senhor Jesus? Pelo que ele orava, por quem ele orava, bem, certamente nós podemos afirmar, baseado em seu ensino, em suas outras orações, como em João 17, sua oração sacerdotal, que ele orava, claro, a respeito da sua morte sacrificial. E essa declaração é enfatizada pela aparição logo na sequência de Moisés e Elias a conversarem com ele sobre a sua morte. Assim ele orava ao Senhor, a sua inteira submissão ao Pai. Ele sobe aquele grande monte, e dali em diante é apenas descida até o final da sua morte. Ele desce para o vale da sua angústia, indo em direção a Jerusalém. Nós estamos no final, no último ano do ministério do Senhor Jesus, poucos meses, na verdade, antes da sua crucificação. Ele descerá daquele monte, chegará a Cafarnaum, indo em direção a Jerusalém para a sua entrega. Ele orava, é claro, pelos seus eleitos, assim como ele orou em João capítulo 17, aqueles que o Pai lhe deu, que ele os amou e os guardaria até o fim. Ele orou para que eles permanecessem firmes na fé. Ele orou por sua igreja e o rebanho mais amplo do seu povo, por quem ele morria naquela cruz do Calvário. E certamente ele orou pelos seus 12 apóstolos, seus discípulos, os 12 futuros apóstolos do Salvador, porque eles haveriam também de enfrentar grandes desafios. E é em resposta a essa oração do Senhor Jesus Cristo que este grande evento toma lugar, e o Senhor Jesus Cristo transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esta é a resposta à oração do Senhor Jesus Cristo. Por que ele transfigurou-se dessa maneira diante dos discípulos? Bem, nós lemos que é o seu rosto em particular que é transfigurado, e uma grande luz resplandece como a do sol, e as suas vestes se tornam brancas como a luz. O seu rosto, ou melhor, a parte interna, assim por dizer, da sua divindade, vem para o externo, transfigurou, a sua figura muda. Como que a glória da divindade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, por um momento é manifesta, como que a pele, a borracha, a máscara da sua humanidade fosse por um instante tirado. A sua glória é transmitida através do seu corpo, grande luz, como o sol. Não é a primeira vez que nós vemos este grupo de imagens. Nós vemos também no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo descrito em grande glória, em grande luz. E as suas roupas resplandecem, elas não transfiguram, elas não mudam. Que roupas ele estava vestido ali? Nos é dito que as suas roupas se tornam brancas como a luz. Bem, muito provavelmente vestimentas mais escuras, marrom, vestimentas de trabalho, de jornada, de caminhada. De repente elas se tornam brancas, embranquecidas e resplandecentes. Lucas nos diz que tão brancas que nenhum lavandeiro poderia conseguir branquear. Um resplendor realmente
grandioso, como neon, como luz da sua própria roupa. Isso, é claro, expressa a sua divindade, a sua santidade. Assim, algo da glória divina do Senhor Jesus Cristo é manifesto neste momento diante dos apóstolos. Mas a pergunta novamente é essa: por que ele fez isso diante dos apóstolos? Alguns comentaristas dizem que ele fez isso para fortalecer a fé dos apóstolos diante das dificuldades que viriam. Eu penso que essa é uma resposta um tanto incompleta, porque veja, ali estavam apenas 3 apóstolos, não os 12. E os demais ouviriam a respeito da transfiguração, mas não viram. Assim, eu não creio que é uma resposta completa. Segundo, porque na sequência nós lemos que ele proíbe os apóstolos de compartilharem com os outros apóstolos. Eu penso que a resposta mais completa está no contexto. O contexto nos explica. Volte comigo novamente para o versículo 21 do capítulo 17. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha, era necessário, era de acordo com o caso, ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão, tem pena de ti mesmo, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Bem, aqui está o contexto. O apóstolo Pedro, como nós vimos em nossa última consideração, ele coloca aqui demasiada ênfase sobre o aspecto humano do Senhor Jesus Cristo. E a declaração dele é: Senhor, isso nunca irá acontecer contigo, com meu mestre, com meu Salvador, jamais isso irá acontecer. E assim ele toma o Senhor à parte nesta ousadia orgulhosa para repreendê-lo. E nós lemos que o Senhor o repreende, e é claro, a Satanás que o influencia, e declara que ele deve morrer, que ele irá de fato morrer. Assim, nesse versículo 22 nós temos a declaração de Pedro. Mas veja, na sequência então nós temos a transfiguração. E assim, a transfiguração do Senhor Jesus Cristo é em parte uma resposta, uma correção a esta atitude, pensamento errado de Pedro e dos demais apóstolos. Certamente, porque a transfiguração revela aos discípulos, em particular a Pedro, aquilo que não estava aparente aos olhos deles. Pedro via um homem, e ele via a graça de Deus neste homem, Jesus Cristo. Mas ele via apenas o Messias terreno, e em sua mente, este Jesus Cristo, que ele cria de fato ser o Filho de Deus, em sua compreensão errada de Pedro sobre o Messias, ele cria que o Messias permaneceria vivo, seria coroado em Jerusalém como um rei, e assim a grande prosperidade viria a Israel, e os seus apóstolos estariam junto com ele. Assim, Senhor, de maneira nenhuma isso irá acontecer. Mas na transfiguração, o Senhor mostra algo da sua divindade àquele apóstolo. Pedro estava ali, ele está dizendo a Pedro: Pedro, eu não sou meramente homem, eu não sou meramente o filho do homem, eu sou Deus. Eu sou Deus, Pedro. Você compreende apenas as coisas que são dos homens, mas aqui está, compreenda isso, as coisas que são de Deus. Eu irei morrer, sim, Pedro, mas veja, eu sou Deus encarnado. Assim, não pense de mim, coitadinho de mim, Senhor, tem piedade, tem compaixão de ti, coitado de ti, nada disso acontecerá. Pedro, eu sou Deus, não é coitadinho de mim, não. Eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou Deus eterno. Assim, esta transfiguração do Senhor, manifestando algo da sua glória divina antes da sua encarnação, é para corrigir esta ideia errada no pensamento destes apóstolos. Não pense, coitadinho de mim, Pedro, eu não serei arrastado para a morte contra a minha própria vontade. Eu dou um passo à frente, eu entrego a minha vida voluntariamente. Eles não farão isso comigo contra a minha vontade, mas eu dou a minha vida, eu vim para isso.
Eu vim para oferecer ao Pai um sacrifício de obediência, e tudo isso foi determinado e planejado antes da fundação do mundo. Assim, ele ensina aos seus discípulos no versículo 22 que convém que ele seja morto, está de acordo com a aliança da graça. E Pedro, não vendo isso, é agora corrigido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não morreu por acidente. Abra comigo em algumas passagens em que ele afirma isso várias vezes. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 17, nós temos uma instância, por exemplo, e ele diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Senhor, isso nunca irá acontecer contigo. E aqui está Satanás por trás, é claro, buscando desviar o Senhor Jesus Cristo da sua cruz. E é repreendido. Mas na transfiguração, Pedro, eu entrego a minha vida. Ela não é tirada de mim contra a minha vontade. Nós lemos também no capítulo 8, um pouco atrás de João, estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Tantas vezes os judeus tentaram prendê-lo e matá-lo. Mas ouça essas palavras de João capítulo 8, versículo 20. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas quando chegou a sua hora, ele entregou a sua vida. Não foi um acidente, queridos amigos. Ele não morreu por acaso. Pobre Jesus, morreu jovem, coitado, não. Ele entregou a sua vida no momento determinado, como um sacrifício de obediência ao Pai. Tudo está sob controle, Pedro. E aquela aparição, ou melhor, aquela transfiguração, corrige esse erro na mente dos apóstolos. Tudo está sob controle. E porque tudo estava sob controle, seria tão fácil para o Senhor Jesus Cristo revestir o seu corpo físico de poder e fechar o seu corpo contra a morte, contra a espada e contra flechas, quanto revesti-lo desta glória manifesta aqui. Tudo está sob controle. Se ele desejar não entregar a sua vida, não é algo difícil para ele. Tão fácil quanto transfigurar-se é guardar o seu corpo da morte, mas ele deveria morrer. E assim a transfiguração reafirma isso. Mas veja, essa transfiguração, ela não dá aos discípulos uma visão completa da imagem de Cristo agora, da sua glória completa no céu. É um relance, não é uma visão completa. É um relance limitado de sua glória, que eles viriam então no céu. Veja, eles não podem contemplar a Cristo em toda a sua glória. Assim, apenas um aspecto. Como Moisés, no Monte Sinai, ao receber a lei, ele pediu para ver o Senhor, e o Senhor respondeu que ninguém pode vê-lo e permanecer vivo. Assim o Senhor disse: tu verás as minhas costas como se fossem. Esconde-te na fenda desta grande rocha, tapa os olhos, e eu passarei diante de ti. E a glória do Senhor em luz resplandece ali. E nós lemos como Moisés desce daquele monte, posteriormente com a face iluminada. A sua face é iluminada na glória de Cristo que se manifesta a ele. E aqui é um relance apenas da glória do Salvador. Eles estavam neste corpo terreno, em suas falhas, eles não poderiam ver a completa glória divina do Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor traz um relance da sua glória, mas mesmo ali eles são iluminados na glória do Senhor Jesus Cristo Salvador. No versículo 3, então, nós lemos: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Bem, essas perguntas sempre me veio à mente, talvez veio a sua. Como é que João, Pedro e Tiago souberam que aquelas duas pessoas eram Elias e Moisés? Eles nunca viram Elias e Moisés. Então, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro começa a interagir. Bem, certamente por meio de algum sinal
característico do ministério daqueles dois homens, ou por uma iluminação na mente, uma compreensão, um instinto na mente dos apóstolos, eles souberam que ali estava Elias, o profeta, e Moisés. Isso lhes foi dado compreender, lhes foi dado conhecer. Agora, por que Elias e não Jeremias, ou Zacarias, ou Ageu, ou Daniel, ou qualquer um dos profetas? E por que Moisés em particular? Bem, a razão é que estes dois homens, eles se distinguem dos demais no Antigo Testamento. Moisés, porque foi através dele que veio a lei de Deus, a lei moral de Deus, que representa o seu caráter moral. E como ele conduziu aquela nação para a liberdade, submetendo-se inteiramente à vontade de Deus. E Elias, como um representante de todos os profetas. Elias, em particular, foi aquele que restaurou a adoração em Israel, quando já não havia mais adoração. E toda adoração era dirigida a Baal pelos sacerdotes pagãos. Ele também é um homem que confiou no Senhor, se portou firme, combateu pela verdade, defendendo a verdade. Assim ele se eleva em seu caráter aos demais profetas, de maneira que ele está diante do Senhor e dos apóstolos, a lei e os profetas, conversando com o Senhor Jesus Cristo. E qual é o conteúdo da sua conversa? Bem, Lucas no capítulo 9 nos diz o que eles conversavam, no versículo 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Este era o conteúdo da conversa. Maravilhoso, é curioso, interessante, não é? Que Moisés e Elias, nós não sabemos exatamente como foi esta aparição, se eles apareceram por inteiro, corpo inteiro, na presença do Senhor Jesus, ou se eles estão na glória e é possível ver o Senhor conversando com eles. Muito provavelmente eles estavam ali de fato. Elias não experimentou a morte, Moisés experimentou, mas eles estavam ali. E ali eles conversavam com seu próprio timbre de voz do Antigo Testamento e aparência com o Senhor Jesus Cristo. E o assunto desta conversa era a sua morte. O termo usado por Lucas no grego é o seu êxodo, o que explica não somente a sua morte, mas a sua ressurreição e a sua partida para a glória. Eles falavam sobre a consumação da sua obra e da sua glorificação, falavam sobre o seu êxodo. Assim, queridos amigos, eles falam com o Senhor Jesus Cristo sobre o clímax da sua obra. Não é tremendo? Que os anjos no céu contemplavam o desdobrar da história da igreja no mundo no Antigo Testamento, querendo compreender isso. Um dos mistérios ocultos, apenas sublinhados no Antigo Testamento. Como seria a salvação de pecadores? O próprio Deus deveria vir a este mundo. Eu creio que este era o assunto principal no céu neste momento. E todos falavam sobre isso, porque agora eles estavam lá, todos os profetas. Eles entendiam aquilo que eles profetizaram e não compreendiam quando estavam na terra, que o Messias deveria morrer, ser sacrificado. E agora eles estão conversando com o Senhor a respeito do seu êxodo, da sua morte, ressurreição e da sua glorificação. A lei, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas, representando todos os profetas, estão aqui de acordo. E eles falam sobre o que? A lei e os profetas, a morte do Senhor Jesus. E, queridos amigos, aqui está a compreensão do Antigo Testamento, é sobre Jesus Cristo, é sobre a sua morte. Todos os textos da palavra de Deus, todos os livros do Antigo Testamento têm em vista a pessoa do Senhor Jesus e a sua morte. E isso nos é dito por muitas figuras, como uma rocha que Moisés deu uma lambada, assim por dizer, com aquela vara, e ferindo aquela imensa rocha, pedra, água sai dali. Isso está apontando para a morte de Cristo, que ferido no lago derramou água e sangue, água para o perdão de pecados, simbolicamente falando, e sangue para o perdão de pecados, e água para a purificação. Ele é manifesto nesta imagem no Antigo Testamento, a serpente que é levantada de bronze, morta ali, sem vida, o Salvador. E os profetas declarando, Isaías 53, por exemplo, foi moído por nossas iniquidades,
Assim a lei e os profetas falam sobre Jesus. Jesus é o ponto principal, o Messias, o Salvador de toda a Escritura. Mas eles pertencem ao Antigo Testamento. Eles estão falando sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a mesma salvação estendida a você, a mim, por meio da morte de Cristo, é estendida a todos os crentes do Antigo Testamento. Há um falso ensino propagado em muitos lugares já há algum tempo que diz que a salvação no Antigo Testamento era por obras, em dispensações várias. Não, de maneira alguma, sempre foi pela graça de Deus, sempre foi favor imerecido, sempre foi por meio de Jesus. Mas como assim Cristo ainda não tinha vindo? Como eles foram salvos do Antigo Testamento? Pela fé, assim como nós. A fé no Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício, a sua vida perfeita. Em outras palavras, Moisés e Elias e todos os santos do Antigo Testamento foram salvos pela fé, olhando para o futuro, a vinda do Salvador, crendo em seu sacrifício. E nós olhamos para trás, a sua vinda, crendo no Senhor Jesus, e assim nós nos encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Assim a lei e os profetas falam sobre o ápice, o ponto central da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a sua morte para redimir. Eles estavam no céu, eles estavam glorificados, mas Cristo ainda não tinha padecido, mas eles estavam seguros e falavam sobre aquela morte e animavam, assim por dizer, o Senhor Jesus Cristo, encorajando em sua carne, em sua humanidade. E veja, queridos, há algo mais aqui. Há vários meses ainda antes da crucificação, semanas antes da crucificação do Senhor Jesus, e eles já estão falando sobre a crucificação, mas entenda isso: o Senhor deveria cumprir a sua vida até o ponto de cruz, até fechar os seus olhos e entregar o seu espírito, vivendo uma vida perfeita, sem pecado, para que, vivendo uma vida perfeita, sem jamais pecar contra Deus, ele fosse qualificado para então morrer como um cordeiro sem mácula. Mas aqui eles já estão falando sobre a morte dele como algo que virá, como algo garantido, que significa dizer que ele não pecaria, que ele cumpriria toda a justiça. A sua vitória já é prefigurada aqui neste ponto da sua vida, já é manifesto que ele nunca irá pecar, que ele nunca se desviará do propósito eterno da Trindade, que o Pai envia o Filho vem para morrer no lugar de pecadores. Ele estaria qualificado para oferecer a si mesmo como um sacrifício aceitável a Deus, como um cordeiro sem mancha, sem mácula, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, eles falavam com o Senhor Jesus. E em nosso texto, no versículo de número 4, nós lemos que Pedro, respondendo, veja, Pedro mais uma vez, é muito interessante, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, cabanas, isto é, tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. É interessante porque Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 9, versículo 33, nos diz que Pedro deu um passo à frente e declarou estas palavras quando ele viu que Moisés e Elias estavam indo embora. Volte comigo ao capítulo 9, versículo 33 de Lucas. E aconteceu que quando aqueles, Moisés e Elias, se apartaram dele, de Jesus, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Pedro não queria que aquele encontro majestoso terminasse ali. Ele não queria que as luzes fossem apagadas, isto é, ele estava ali embasbacado, e ele viu Moisés e Elias partindo, e então ele se levanta e corre. Nós não podemos permitir que isso acabe, esta glória, este gozo, esta alegria, a manifestação. E assim ele começa a falar estas palavras no desejo de retê-los ali. Veja que interessante e quão incongruente isto é. Lucas nos diz que Pedro não estava falando coisa com coisa, ele não sabia o que estava dizendo. Bem, ele tinha acabado de acordar, e assim, quando nós acabamos de acordar, a gente começa a falar algumas coisas meio trupicada, não é? Meio que sem saber o que a gente está dizendo.
E ele viu aquela glória e contemplou por alguns instantes e ouviu a conversa. E desejando que aquilo permanecesse, ele faz esta sugestão, tipicamente petrina, de Pedro. Mas veja, há um outro elemento aqui ainda. Pedro cria na divindade do Senhor Jesus. Ele estava certo e seguro em si mesmo que ele é o Messias. Mas por Messias ele entendia algo errado. Ele entendia, como ensinado pelos rabinos, que o Salvador, o Messias, permaneceria para sempre, assim ele nunca morreria, e que ele reinaria em Jerusalém e expulsaria os romanos daquela nação e levaria Israel e Jerusalém à glória de Davi e Salomão, e ali de Jerusalém, do seu trono, ele reinaria o mundo inteiro. Assim, Cristo manifesta a sua glória, então ele está pronto a ser levado para Jerusalém, ele está pronto a ser coroado. Essa glória não pode ir embora. Nós temos que descer daqui, desse monte, e seguir direto para Jerusalém, a glória de Cristo, esta luz, e todos se prostrarão diante do Senhor. E é claro, eu, Pedro, Tiago e João seremos os primeiros ministros, o ministro da fazenda e tantas outras coisas. Assim, Senhor, permaneça aqui, não deixe que eles vão embora não, porque se o povo vê Moisés e Elias junto com o Salvador, eles crerão que é o Messias. Vamos fazer umas cabaninhas aqui para eles, Senhor. Oh, queridos amigos, há grandes erros aqui na declaração do apóstolo Pedro, e é claro, nós temos toda a simpatia por ele. Ele amava o Senhor Jesus Cristo, e como um judeu daquela época, havia sido ensinado errado, e o Senhor está corrigindo estes erros. Grandes erros aqui, primeiro porque ele supõe que este encontro do Senhor Jesus com Moisés e Elias iria perdurar para sempre, como eu acabei de mencionar. Não, era temporário, era um relance da glória do Senhor. E segundo, ele coloca Moisés e Elias em pé de igualdade com o Senhor Jesus Cristo. Veja só, colocamos os três numa cabaninha, são iguais. A ele pertence o céu, a Jesus pertence os palácios eternos, as mansões celestiais, e aqui ele coloca Moisés e Elias em pé de igualdade com o Senhor Jesus Cristo, os rebaixando à altura de uma cabana. Grandes erros. Sim, nós temos simpatia por Pedro. Veja, não foi uma declaração egoísta. Ele não disse: façamos aqui uma tenda para Moisés, Elias, para ti, para mim e para os demais discípulos. Eles estavam prontos a dormir no relento, se fosse necessário. Mas que incompreensão! Reduzir o Senhor Jesus Cristo a um mero homem apenas. Moisés foi quem entregou as tábuas da lei. Cristo é a essência da lei. Elias, quem restaurou o culto em Israel, mas o culto é dirigido a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da glória. Pedro não disse coisa com coisa, ele não sabia o que ele estava dizendo aqui, mas esse é o grande erro. Reduzir o Senhor Jesus Cristo a um patamar de um mero líder, por mais importante que seja este líder. Eu quero tocar nesse assunto, queridos amigos. Esse é o erro crasso do catolicismo romano, na qual doutrina, em cuja religião, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é reduzido, se você observar comigo, a um mero santo da Igreja Católica. O Senhor Jesus Cristo é quase comparado a um santo. São José, São Jesus, menino Jesus, e Maria, sua mãe humana, é elevada à glória de Cristo e recebe honra e glória e coroa e orações e pode interceder e é mediadora. Assim, o catolicismo rouba a glória que pertence ao Senhor Jesus e dá a Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, por quem temos todo o respeito na palavra de Deus, porque foi salva de seus pecados pelo Senhor Jesus e permaneceu humilde e fiel ao Senhor até o fim. Mas o catolicismo rouba a glória do Senhor Jesus Cristo. Em uma visita à imensa catedral de Aparecida do Norte, alguns meses atrás, você percorre aquele imenso prédio e ali há uma peregrinação em imagens, uma narrativa de Cristo nos seus evangelhos, e a última das placas esculpidas ali, pintadas na verdade, é uma imagem de Maria no meio, e o Pai e o Filho e o Espírito coroando ela como rainha do céu. Isso é uma blasfêmia. Reduzir o Senhor Jesus Cristo a um mero homem, o eterno Deus que criou todas as coisas, incluindo João, Pedro, Maria, José, eu e você, e roubar de Cristo a glória
e reduzi-lo desta maneira? Sim, se você conversa com alguém, um padre do catolicismo, eles nunca dirão tal coisa, mas apenas observe a atitude, as palavras e o ensino. Quanta glória é dada à criatura e roubada do Senhor Jesus Cristo. Me recordo de ver a imagem de um grande crucifixo na Itália, onde o Cristo estava crucificado de um lado e Maria crucificada com ele do outro lado. Isso é blasfêmia, queridos amigos. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Foi Ele quem derramou a sua vida. Ele é o Deus eterno, Ele é o Salvador, é Ele que deve ser adorado, buscado, reverenciado, é Ele que intercede por pecadores. Não há um outro mediador além de Jesus Cristo, o Salvador. Mas o que eles fazem? Eles reduzem a glória de Cristo a um santo da igreja, quase. Mas esse não é um erro apenas do catolicismo romano, é um erro do espiritismo também, onde Cristo é reduzido a um espírito elevado apenas. Um homem que se elevou da carne, das coisas materiais e alcançou uma grande bênção. Ele é reduzido a um grande profeta, a um grande homem. Não, Pedro. Ele é o Deus eterno. Ele é o Senhor da glória. No candomblé e na umbanda, conversando com alguns praticantes desta religião, no contexto de evangelismo, o rapaz me respondeu: mas você acha que quando a gente faz no nosso serviço, nós não pedimos autorização para Jesus? É claro que pedimos, mas esse não é o Jesus da palavra de Deus. Esse é um anjo transfigurado em Jesus, chamado Satanás. Assim reduz-se Jesus Cristo, fazendo ele contradizer a sua santidade, a sua glória, para pedir autorização dele para práticas satânicas. Esse é um erro de toda religião criada por Satanás, que busca roubar a glória, assim como Satanás desejou roubar a glória de Cristo e ser adorado pelo próprio Cristo. Também é um erro do islamismo, a religião muçulmana, que considera o Senhor Jesus apenas um grande profeta, Isa, um grande profeta. Mohammed é maior do que ele, porque Deus se revelou a ele, ele é o último dos profetas, Jesus é um dos profetas apenas. Oh, meus amigos, é o erro de toda pessoa ignorante da palavra de Deus, que considera o Senhor Jesus Cristo como um mero homem, um revolucionário social, o primeiro comunista, ou um hippie que andava para cima e para baixo. Está sempre na mente do ignorante. Cristo como um mero homem em sua fraqueza. É o erro de todas essas religiões. Mas a palavra de Deus corrige isso. Aqui nessa transfiguração, e se você prefere, nós abrimos em Colossenses 1, no versículo 14, do versículo 22, onde Paulo declara com todas as palavras o que a transfiguração do Senhor Jesus Cristo declarou àqueles discípulos. Eu estou em Colossenses capítulo 2, no versículo 14, Paulo, capítulo 1, versículo 14, Paulo diz assim: em quem, Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, foi Ele quem derramou o seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, em relação a ele, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados. Ele criou os anjos, os querubins e serafins, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, para a sua glória, para o seu louvor, para o seu serviço. E Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Assim, uma pessoa não pode ser a mãe de alguém que é mais velho do que ela. E todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Esse é o Senhor Jesus. Isso aqui é um hino cantado provavelmente pela igreja no início, a partir do versículo 15 ao versículo 19, muito provavelmente um hino cantado, entoado na igreja, a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Assim, justamente Lucas, corretamente Marcos, declaram que Pedro não sabia o que ele estava dizendo.
E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas conforme Pedro dizia isso, eis que estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Eis que estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa. Essa nuvem se coloca entre o Senhor Jesus, Moisés e Elias e os discípulos. Eles não estavam preparados para ver a glória do Senhor por inteiro. Assim, um véu é colocado na face deles por um momento. Daquela nuvem, no Antigo Testamento nós ouvimos sobre esta nuvem a Shekinah de Deus, a glória de Deus manifesta nesta grande luz que desce sobre o templo, com Salomão orando ao Senhor. Uma voz sai declarando estas palavras tão maravilhosas, queridos amigos: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. A ordem no grego é da seguinte maneira: Este é meu Filho, o amado, em quem me comprazo. Este é o amado de minha alma, em quem me comprazo. Você vê essa declaração, ouve ela registrada no batismo do Senhor Jesus. A mesma voz vindo do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Há uma pequena questão muito importante aqui nessa declaração: em quem me comprazo. Você encontrará em algumas traduções em português e em outras línguas também, no lugar de em quem, a frase com quem me comprazo. Este é o meu amado Filho, com quem me comprazo. É um erro isso aí. É um erro teológico, na verdade, e rouba a majestade da declaração. Em quem me comprazo ou com quem me comprazo? Pode Deus expressar todos os seus atributos ao ser humano de uma maneira direta? Bem, nós sabemos que Deus expressa a sua santidade, glória e justiça punindo o pecador. Mas pode Deus expressar outros aspectos do seu caráter, dos seus atributos, como o amor divino e a misericórdia divina, diretamente ao homem pecador? Não, porque nós somos pecadores e Ele é santo, e o pecado não pode subsistir em sua presença, será punido. Assim, para Deus manifestar sua misericórdia e o seu amor, Ele precisou fazer isso através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a tradução correta é exatamente essa que nós encontramos aqui: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E não com quem. Em certo sentido, com quem estaria certo se eu se comprasse com este anjo, o Salvador, que cumpriu estas coisas, mas não é isso. Quando ele diz em quem, isso quer dizer que ele está em Cristo e ele está sendo reconciliado consigo mesmo, a sua justiça e a sua misericórdia. Em Cristo ele está contente de manifestar o seu amor e misericórdia a pobres pecadores. É o que nós acabamos de ler em Colossenses. Nele, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor, o Pai, se compraz em Cristo. Deixe-me ilustrar isso um pouco melhor. Pense sobre um grande reino na antiguidade. Digamos que este rei seja um rei muito justo e cuide do seu povo e os trata muito bem e traz a prosperidade e a segurança para aquele país, e o povo lhe ama. E ele tem um filho querido, e acontece que este filho compartilha dos mesmos sentimentos e da mesma mente e propósito que o pai. Ele será o herdeiro. E assim o rei, ele tem confiança e está contente e se compraz em seu filho, porque ele sabe que seu filho dará continuidade àquilo que ele fez, cuidando bem daquele reino. E esta é a ideia. Nele, em quem
eu tenho prazer em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado. Bem, queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, Ele se subordinou ao Pai. E essa subordinação é manifesta. Meu Filho, em quem me comprazo. Ele fez isso porque foi o nosso representante, como um homem representando homens, isto é, homens e mulheres, é claro. Ele deveria morrer. Ele submete-se à lei de Deus para vivê-la perfeitamente, o que Adão não viveu, para representar uma nova humanidade, todos aqueles que seriam salvos. Ele se submete ao Pai, morrendo no lugar de pecadores. Ele oferece a sua justiça perfeita, mas ele é igual ao Pai em sua divindade. Ele é igual ao Pai em glória, mas aqui ele está sendo submetido, ou submetendo-se passivamente a ir àquela cruz, e ativamente em obedecer à lei de Deus. Mas lembre-se, Ele pertence à Trindade eterna. Ele é Deus de Deus, luz de luz. Ele é o Senhor da glória. Se nós não podemos errar aqui. E aqui na transfiguração nós temos esses 3 discípulos contemplando estas verdades. Os discípulos, é claro, representavam todos os demais. E eles vêm, eles ouvem essa afirmação, e eles entendem que Cristo está qualificado para morrer, e assim Moisés e Elias conversam com ele sobre a sua morte. Mas há uma palavra a mais aqui no versículo 5. E da nuvem saiu uma voz de Deus, o Pai, que dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Não é tremendo? Pedro estava falando, e o Senhor interrompe e diz: é Ele quem deve falar, e é vocês que devem ouvir. Ele é o meu amado Filho, meu prazer está nele, e porque vocês estão nele, como seus discípulos, então vocês são aceitos por adoção. O que nós temos aqui é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja, é direcionada aqui a ouvir, ser ensinada somente do Senhor Jesus Cristo Salvador. E onde é que o Senhor fala? Em sua palavra. A Bíblia é o cetro da autoridade de Jesus Cristo. Assim cai por terra a autoridade imaginária dos concílios católicos romanos, do Papa, de qualquer pastor e qualquer líder religioso que diga isso e aquilo mais, diferente da palavra de Deus. A igreja é comandada e dirigida a aprender somente do Senhor Jesus Cristo a sua palavra. Os apóstolos, discípulos, são comandados a procurarem nenhuma outra autoridade a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Ele é o único mestre e o mestre supremo da igreja. Assim, quando você observa aí certos sínodos protestantes, católicos, reuniões de servos de Deus, e você vê aquela disposição em querer conduzir a igreja através de um sínodo e declarações e afirmações de grande autoridade, todos devem seguir isso e se submeter a isso, como é típico de grupos religiosos ligados a convenções e a assembleias e sínodos. Tome grande cuidado. Lembre-se que a autoridade vem direto da palavra de Deus, vem direto do Senhor Jesus Cristo. Sim, é importante algumas reuniões para lidar com certas questões, mas a base da verdade é a palavra de Deus e não o que eles acham, não o silogismo humano. A base da verdade é a palavra do Senhor Jesus. Em sua oração final, orando ao Pai, ele pediu e disse: santifica-os, ó Pai, na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E aqui está a palavra de Deus, o Verbo eterno. Este é o Filho amado, esta é a verdade. É a Ele que nós devemos dirigir nossa alma. Ele é a autoridade sobre esta igreja e sobre toda a igreja. E o seu cetro de autoridade é a sua palavra divina, a Bíblia. Assim, essa declaração de Deus, o Pai, foi necessária para distinguir o Senhor Jesus Cristo de Moisés e de Elias, para que os olhos dos discípulos estivessem no Senhor Jesus.
Eles dois ficaram para trás, Cristo permanece. E há tanto simbolismo aqui. Quando eles abrem os olhos, Pedro, João e Tiago, eles não veem a ninguém mais senão a Jesus. Isto porque Jesus cumpre a lei e cumpre os profetas. Assim o nosso olhar está em Jesus Cristo. Queridos amigos, quão triste e ignorante é quando grupos religiosos cristãos começam a retornar a elementos do judaísmo, como ter candelabros e arcas da aliança, e ervas amargas na ceia, e tantas coisas da velha aliança. Não, o nosso olhar está em Cristo Jesus, a nossa salvação está nele, é nele. E assim nós temos uma ordenança, duas, dadas pelo Senhor Jesus à sua igreja, que é a ceia do Senhor feita em memória dele, e o batismo de crentes que representam que morreram com ele, ressuscitaram com ele. Cristo é a essência, o centro de todas as coisas. Tome cuidado então com esse tipo de coisa por aí. Não há nada de glória. Na verdade, elas enganam as pessoas. Tais simbolismos, tais práticas e tais ensinos. Todas as inversões dos homens. E o Senhor, em declarar isso, este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mas essa atitude ela não é reconhecida na igreja, a menos que a boca dos homens e seus ensinos contrários à palavra de Deus sejam silenciadas. E todas as invenções dos homens lançadas fora. Assim foi a reforma protestante. Abaixo com o catolicismo romano, acima com a palavra de Cristo. E o mesmo deve acontecer no meio evangélico. Abaixo com as palavras de apóstolos e profetas que dizem ouvir diretamente de Deus. Acima com o Senhor Jesus Cristo. Lance fora, faça calar esses tagarelas que imaginam falar com autoridade da parte do Senhor Jesus Cristo. São mulheres e homens ousados. Lançam fora a palavra do Senhor, se ensoberbecem em suas vozes e declarações, colocando a si mesmo acima do povo de Deus. Você não vê isso entre os apóstolos. Ao Senhor nós ouvimos, e Ele fala em sua palavra. Assim, queridos amigos, lance fora, a Ele ouvir. E tome grande cuidado com falsos líderes e mestres que atribuem a si mesmo um poder que não lhes é dado, um título que não tem, é usurpado, e um poder imaginário para controlar a vida e a direção da vida do povo de Deus. Escutai-o ao Senhor Jesus Cristo. Bem, a atitude dos discípulos na sequência, claro, deve ser a nossa. Nós precisamos correr para o final. E nós lemos no versículo 6 que os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Essa é a atitude dos discípulos. Eles tremeram diante de uma percepção da santidade e da glória de Cristo. Você sabe por que o incrédulo, ele não treme diante de Deus? E ele é ousado em falar e tomar o nome do Senhor Jesus em vão e declarar anedotas a respeito de Deus e de Cristo? A razão é que Deus não se manifestou a eles. A razão é que eles não viram Cristo em sua palavra revelada. Por isso eles zombam, ridicularizam e dizem coisas afrontosas, porque Deus não se dirige a eles de modo que a sua glória seja percebida por eles. Mas o crente, quando lê a palavra de Deus e adora o Senhor e compreende algo da divindade e da glória de Cristo, o que ele faz? Ele se cala, ele se abate, ele se coloca em seu devido lugar. Como Isaías, nos primeiros capítulos, não é ai de Israel, ai de Judá, ai do povo, ai do rei. De repente ele vê a glória do Senhor Jesus Cristo em um grande trono, e o seu manto preenchendo todo aquele lugar e brilhando, como nos diz João no capítulo 12 a respeito dessa passagem. Ele começa a dizer: ai de mim que sou um pecador e que tenho lábios impuros, ai de mim. Uma visão da glória de Deus, seja estudando a palavra e conhecendo mais do Senhor. No andar com o Senhor sincero, sempre trará isso. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A santidade revela as nossas fraquezas. Como colocar a mão suja próximo da luz revela a sujeira em todos os cantos. Como eu posso sair pulando na frente de Deus, dando cambalhota? Sim, Ele é um Pai, mas Ele permanece um Pai santo. Assim, pessoas que são ousadas
ao ensinar coisas que a palavra de Deus não ensina, a fazerem chacotas com o Senhor Jesus. Isso acontece porque Deus não manifestou a sua glória a eles de uma maneira que seja percebida e sentida. Mas quando nós vemos a glória do Senhor manifesta, a sua divindade, a sua glória cheia de graça e verdade, então nós nos aquietamos. Então reverência toma seu lugar e a adoração verdadeira se eleva ao Pai. E aqui nós aprendemos algo com os discípulos. Ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Após uma percepção da glória do Senhor que traz reverência, então sim, o Senhor se aproxima e a grande comunhão filial com o Pai Celeste. O primeiro elemento do nosso amor por Deus é a reverência, queridos amigos. Deus é santo, justo, glorioso. Assim, se nós amamos a Deus, o primeiro elemento do nosso amor é a reverência ao Senhor. E onde não há verdadeira reverência e santo temor, não há verdadeiro amor. Mas onde há, então, há esta comunhão. O Senhor se aproxima, toca neles e eles se levantam. Aí sim há força, vigor, certeza e alegria na comunhão com o Senhor. E essa deve ser a nossa atitude. Agora eu pergunto o seguinte, dirigindo-me ao fim: por que o Senhor apareceu para estes três? Por que Ele não chamou, por exemplo, André ou Tomé, que precisava de um reforço na sua fé, na divindade de Cristo? Posteriormente ele se dirige a Cristo e diz: meu Senhor e Deus. Por que João, Pedro e Tiago? Bem, nós podemos especular a partir da narrativa do Evangelho. Pedro recebeu esse privilégio. Bem, ele foi o primeiro a declarar abertamente a divindade de Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro seria o primeiro dos apóstolos a pregar um grande sermão ali no dia de Pentecostes. Para pregar um sermão daquele no meio de uma multidão escarnecedora, com os olhos e os dentes cheios de sangue, desejando matar qualquer um que contradissesse a lei de Moisés, na opinião deles, como quase fizeram com Paulo. Ele precisaria de grande graça, mas ele se colocou em pé diante de uma imensa multidão que poderia estraçalhar ele, fazendo um serviço a Deus, matando ele, assim por dizer. E ele pregará o Evangelho. E ele é quem se arrepende amarga e verdadeiramente ao ter traído o Senhor Jesus Cristo. Assim, me parece que é dado a ele esse privilégio. João, ou melhor, Tiago, vem na sequência. Você se recorda, ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos, os 12, primeiro a morrer. O Senhor disse que todos experimentariam a morte e tomariam aquele cálice. E Tiago foi o primeiro a dar o seu testemunho de vida a Cristo e a derramar a sua vida pelo Senhor e permanecer firme em sua fé ao ponto de entregar a sua vida. Eu penso que por essa razão ele recebeu de antemão esse privilégio. Ele morreria pelo Deus vivo. Ele não temeria, ele pregaria o seu Evangelho. E João, é claro, você se recorda que João é o único dos 12 discípulos que está ali ao pé da cruz de Cristo. Todos os demais que prometeram morrer com ele, fugiram. Mas ali está João, e veja, qualquer um naquela multidão poderia ver e reconhecer João, dizer, ele estava com Jesus. E pegar ele, surrá-lo, e prendê-lo e fazer o que quisessem, mas ele estava ali em pé. Só ele dos demais apóstolos. Ele permaneceu ali na linha de frente, junto com o Senhor Jesus Cristo, ao lado do Salvador. Ele esteve ali para receber do Senhor Jesus Cristo os cuidados de sua mãe. Discípulo, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho, e cuidar do bem-estar dela pelo resto dos dias da vida dela. Eu acho que esta é uma das razões porque ele recebe de antemão este privilégio. Mas, queridos amigos, isso fala sobre comunhão com Deus. 3 discípulos em particular, a um lugar à parte, comunhão, e nesta comunhão uma visão celeste. E é o que nós queremos, essa comunhão com Deus. Nós não veremos com os olhos da carne, materializado, uma voz diretamente do céu aos nossos ouvidos,
mas nós desejamos essa comunhão, e aqui nós aprendemos a base desta comunhão. Nós queremos ter essa comunhão em nosso devocional, em nosso caminhar com Deus, experimentar da proximidade do Senhor paternal, da sua bondade, do céu que Ele prepara para nós, do fato de que Ele tem um interesse pessoal por cada um de nós. Quão confortante isso é, não é? E quão fortalecedor. Eu creio que cada crente já deve ter experimentado isso. Não me refiro ao fortalecimento da fé, mas algo dessa comunhão preciosa com o Senhor quando nós lemos ou oramos. Não é algo contínuo, são momentos especiais, mas aqui estão 3 exemplos. Se você deseja isso, então esteja pronto a testemunhar do Senhor Jesus, a falar dele e por ele com ousadia. Você deseja essa comunhão preciosa com o Salvador? Esteja pronto a se arrepender e a mudar de atitude logo que o Senhor tocar em tua consciência. É o caso de Pedro aqui. Esteja pronto para falar do Senhor Jesus Cristo. Veja o caso de Tiago, pronto a oferecer a minha vida para o serviço do Senhor e a tomar a minha cruz, mesmo que me leve à morte. Mas há crentes que amam o Senhor Jesus e creem no Salvador. Todavia, você não percebe Cristo em primeiro lugar em suas vidas. Quem vem em primeiro lugar é a minha casa, meu carro, minha carreira, minha família, e isso, e o futuro, e a aposentadoria, e etc, etc, etc. Aqui está Tiago, colocando a sua vida inteira à disposição do Senhor em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você não deva cuidar da tua família, você deve, é uma bênção de Deus, mas nós estamos falando sobre prioridades, não é? Nós não estamos dizendo que a família é má, que deve ser rejeitada, que não vale a pena, que é segundo lugar no sentido de qualquer coisa. Não, nós estamos falando sobre prioridades, e prioridades nos ensinou o Salvador, é o reino de Deus. Ele vem no centro e as demais coisas devem ser geridas de acordo com o reino de Deus. Minha vida, minha carreira, meu tempo, meus familiares. Cristo vem primeiro e não a família biológica, o seu reino. Isso quer dizer que eu devo desprezar a família? Não. Mas eu devo colocar Cristo em primeiro lugar e minha família submissa à vontade do Senhor. Em meu tempo, em minha agenda, em meus recursos, em meus horários, em meus dias. Esse é o exemplo de Tiago. E que grande comunhão, não é? Que grande comunhão. João, não importa o que lhe custasse, ele permaneceu junto ao Senhor. Mas às vezes há cristãos que estão na igreja e desaparecem. E passam meses sem participar da ceia do Senhor, em comunhão, em memória do Senhor, ou que não estão prontos a levar o vitupério de Cristo, ou o testemunho do Evangelho de Cristo, e a sua carreira, a sua comodidade, onde quer que vivam, ou a carreira que têm, sempre vem em primeiro lugar, e o tempo passa e isso demonstra que é de fato isso. Mas se eu desejo essa comunhão mais próxima, eu tenho 3 exemplos aqui, Pedro, Tiago e João. O que nós vemos na atitude deles? Autossacrifício, submissão a Cristo, verdadeira entrega. O Senhor faria isso na vida deles. E eles são colocados aqui como exemplos para nós. Meus queridos irmãos, deixe-me concluir aqui. Ouça essas palavras, versículo 7 ao versículo 13. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Eles não entenderiam agora o significado desta visão. Deveria ser guardado para depois. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então? Percebe essa partícula então, está conectada aos versículos anteriores. Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Bem, há um problema aqui. Ali está Pedro e João e Tiago, e ali acontece a transfiguração, e o que é que eles veem? Eles veem Elias. E a confusão nasce na mente deles. Mas espera aí, o Senhor Jesus Cristo já está aqui na terra,
Elias não veio ainda, nós vimos ele na glória, ele ainda não veio. Por que então dizem os escribas que Elias deve vir primeiro e restaurar todas as coisas? Este é o problema natural que se levanta na mente dos discípulos, tendo visto Elias ali e sabendo que Cristo já está aqui. Como pode ser isso? Bem, a resposta do Senhor Jesus é esta, mas em verdade Jesus respondendo disse-lhes: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Sim, é isso que nós aprendemos. Primeiro vem Elias, ele restaura o reino, e o Messias vem e se assenta no trono do reino. Mas o Messias já está aqui. Onde está Elias? Mas vos digo que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E o que ele está dizendo, é claro, é que Elias não viria literalmente. Elias, o tesbita, não é da cidade, mas que aquele que viria na frente do Senhor Jesus, o mensageiro lá de Malaquias, preparando o caminho do Senhor, viria no espírito, no poder de Elias. Este foi João o Batista. Assim Elias já veio e preparou o caminho do Senhor. E João Batista é este Elias em espírito, não a reencarnação de Elias, mas ele veio no espírito, preparando o caminho do Senhor. Você sabe, João Batista era uma patrola pesada, não é? Ele seguiu arrastando pedra e preparando o caminho do Senhor, para que Cristo viesse após naquele caminho, pregando a todas as multidões. A missão de João foi essa: o evangelho, o arrependimento, o batismo de arrependimento. E por fim, eis o Cordeiro de Deus. E os seus discípulos o seguem. Ele já veio e fizeram com ele o que quiseram. Você sabia que até hoje se espera Elias entre os judeus mais ortodoxos? E quando eles têm uma refeição da Páscoa ou alguma outra celebração, sempre fica uma cadeira vazia. Para quem é essa cadeira? Para Elias. Quão triste, não é, queridos amigos, quando nós desconhecemos a palavra de Deus? Você percebe que é uma chave de interpretação de profecias aqui. Elias não veio literalmente, ele já veio na pessoa de João Batista. Ele não virá no fim como uma das duas testemunhas de Apocalipse, junto com Enoque, Elias e Enoque, para morrer numa praça em Jerusalém e ser ressuscitado. Não, é literal, é simbólico. Eu não posso me desdobrar aqui porque o tempo acabou, mas aqui está uma chave de interpretação. São termos simbólicos a respeito da igreja, da testemunha do evangelho e tantas outras coisas aqui. E é assim que nós devemos encarar essas passagens. Mas o Senhor diz então, concluindo, respondendo, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Que passagem maravilhosa, não é? A glória do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, comunhão com Ele, que está ao critério, a distinção desses três discípulos. Agora ele se encontra na glória eterna. E nós vemos relances do seu corpo em Apocalipse, um corpo glorificado, mas aquele mesmo corpo com as marcas em suas mãos e no seu lado da sua morte, do Cordeiro de Deus. E nós esperamos por Ele, queridos irmãos, a qualquer momento Ele voltará. E a Bíblia nos diz que o seu retorno, compare isso com essa transfiguração, será no esplendor da glória do seu Pai, uma luz imensa, milhões de anjos, e o som de trombeta anunciando a vinda do Salvador, e a agonia dos homens, e o temor no coração dos pecadores, e aqueles que se diziam cristãos, protelando entregar-se a Cristo por inteiro, agora aterrorizados. É o final. E o Senhor resgatando a sua igreja, e o seu povo subindo, e nós o vendo e sendo transformados segundo a imagem e semelhança de seu corpo na sua vinda, um corpo espiritual. Esta é uma verdade, queridos amigos, que logo se cumprirá, e nós temos um relance dela. Em quanto tempo se cumprirá? Bem, ouso eu dizer que em bem pouco tempo. Bem pouco tempo. Mantenha isso diante dos olhos.
Isso nunca saiu da mente e da afeição desses 3 apóstolos. A manifestação de Cristo em sua glória. E como isso transformou a vida deles, não foi? Eles falaram sobre a glória que viram. Este mundo se tornou tão pálido para eles. Isso os impulsionou a viver inteiramente para o Senhor Jesus Cristo. E agora eles estão com o Salvador. E é maravilhoso. E é para nós, para o nosso avanço, para o nosso preparo, esperando o Senhor Jesus. Essas coisas te comovem? Se não, ore ao Senhor. Leia esse texto novamente com muita calma. E lembre-se, Ele é o Senhor da glória. Em tudo que nós fazemos e pensamos sobre o Senhor Jesus, nós lembramos que Ele é Deus eterno. Ele tem autoridade e nós somos seus servos.